Obrigada a todos pela vossa presença hoje aqui. Obrigada à Catarina também pela presença, ao Feliciano, ao Paulo, enfim, a toda a equipa da Galeria, à Beatriz, especialmente por estar sempre tão disponível e tão receptiva às nossas sugestões, propostas, desafios e, no fundo, conseguirmos estabelecer sempre ao longo destes 5 anos da existência da Bolsa uma parceria tão profícua e que tem vindo a dar tão bons resultados e, no fundo, com uma articulação tão sólida e fácil e altamente coordenada. Eu acho que o Feliciano também teve essa experiência, não é? De perceber que uma instituição que tem um espaço de galeria disponível para jovens artistas poderem apresentar o seu trabalho, no fundo disponibiliza não só o espaço, mas depois toda uma quantidade de recursos, nomeadamente equipas técnicas e recursos humanos e materiais e financeiros para que se possa, enfim, apresentar a exposição. Portanto, obrigada mais uma vez também por isso. Dizer-vos que tenho comigo o Feliciano, que é o autor de todo o trabalho que vêem nesta exposição. O Feliciano, e só para contextualizar, acabou de entregar a sua dissertação, portanto é mesmo finalista de mestrado em Artes Plásticas na ESAD. Esta bolsa de residência resulta exatamente de um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Torres Vedras, a Rama e a ESAD, não é? Nesta perspectiva de suportar a possibilidade de um artista, de um estudante/artista finalista de mestrado poder residir durante 3 meses na Rama, desenvolver trabalho, investigação e, no fundo, no final, ter esta oportunidade de ter um espaço que acolhe a possibilidade de mostrar o trabalho que desenvolveu no contexto da residência, outro trabalho. Neste caso nós temos aqui uma mistura de peças que foram desenvolvidas, experiências e soluções instalativas que foram desenvolvidas no contexto da residência, algumas coisas anteriores que foram recuperadas e de alguma forma resinalizadas no contexto da exposição e também algumas peças que foram desenvolvidas já depois da experiência da residência, no fundo dando continuidade a uma série de questões que apareceram, processuais, conceptuais, que foram aparecendo durante o período da residência. Portanto, obrigada também, Feliciano, por tudo, pela articulação toda também que tivemos. Foi ótimo trabalhar contigo. Eu gostava de começar, se calhar, de pedir que falasses um bocadinho dessa experiência na residência, para contextualizar aquilo de que depois vamos falar aqui na exposição. Essa experiência, com que expectativas ias, que processos é que querias ou pretendias abraçar, o que é que surgiu como inesperado, ou que curiosidades é que tu foste agarrando e não estava de alguma forma à espera e a prever? Como é que isso se integrou? Desde já tenho que começar por agradecer também à Rama e à Câmara Municipal de Torres Vedras e à ESAD, porque realmente esta residência na Rama foi algo que veio romper o meu processo de trabalho, porque também para contextualizar um pouco, eu antes de ingressar na área das artes plásticas vinha de uma área mais de design e desde aí que também acabo por ter um processo de trabalho mais metódico. E a ida para esta residência na Rama sem expectativas e também, aliás, com a expectativa de me poder libertar, de não ter propriamente um objetivo final de vou concretizar isto, vou criar aquilo. E é literalmente à descoberta. Dito isto, na Rama, com a possibilidade de estar lá a residir e também com o ateliê, acabei por criar uma dinâmica onde, através dos transportes públicos, através do comboio e até mesmo por uma caminhada a pé desde a estação, diariamente, sempre que eu ia para a residência, fazia parte do meu processo de pensamento estas caminhadas, estas reflexões e estar aberto ao que aquela localidade estava a permitir-me recolher. Fiz muitas caminhadas, de
faz parte também do meu processo de pensamento, da minha reflexão, andar por caminhos de desejo, os caminhos que nós conhecemos mais por trilhos, por pequenas descobertas através das áreas florestais. E sabia que queria na Rama trabalhar a ideia de água, porque ao longo destes anos eu tenho estado a pensar sobre a passagem do tempo e como é que ela nos impacta. E comecei por trabalhar com uma matéria mais arenosa, literalmente. Transformei em vidro e sabia que naquela altura queria de alguma forma migrar para a água. Na Rama consegui encontrar, mesmo sendo verão muito quente, soube que havia um fontanário de Nossa Senhora dos Milagres, e caminhei até lá, no topo do monte, e mesmo com uma fonte quase imperceptível, onde apenas pingava de vez em quando alguma água, estava presente lá um grande tanque de água cristalina, e foi esse também o grande mote para esta residência. Eu sabia também que queria trabalhar de alguma forma com o papel e como é que ele se poderia comportar em relação com a água, e foi dessa forma que nasceu, apareceu a série de jornais de água, onde eles são realizados através do mergulho de papel de jornal virgem em diferentes águas, seja no fontanário Nossa Senhora dos Milagres, seja até mesmo na Ribeira, que fica perto de Alfeiria, onde é a residência dos artistas, ou até mesmo outras águas que já me são mais pessoais, como a Pocinha de Saliro do Porto, da minha terra natal, e também umas novas experiências como a água salgada do mar de São Martinho, onde começo a explorar não só as corporalidades e as impressões da água doce sobre o papel e como é que ele acaba por enrolhar e até mesmo mudar de cor e de alguma forma podermos relacionar com a nossa pele ao envelhecer, agora também com água salgada e descobrir quais é que são estas as diferenças e dar continuidade a um trabalho que começou na Rama. Tu dirias que essa predisposição com que foste para a Rama, exatamente para criar uma espécie de intervalo no teu processo mais programático Sim. E mais projetual, normalmente, essa possibilidade que tu encontraste ali fez-te eventualmente desenvolver, do ponto de vista da percepção e dos aspectos perceptivos, né, em todas as suas dimensões, fez-te desenvolver a tua atenção em relação a determinados fenómenos ou microfenómenos, não é? Esta questão da água e das marcas que a água deixa e que são praticamente imperceptíveis ou praticamente invisíveis, mas que tu quiseste registar, manter, conservar e trazes para o espaço expositivo, não é? E permites que continue a evoluir. Sim, é uma obra evolutiva, sendo que não só o retrata as diferentes águas que vão sendo importantes na minha vida, como também, com a passagem do tempo, a obra acaba por refletir cada vez mais esta ideia, este conceito que eu estou em busca da passagem do tempo e de haver um registro mais visual e impactante dessa mesma passagem. Sem que tu tenhas naturalmente que intervir muito diretamente nele, não é? No fundo, esse processo da passagem do tempo que vai ficando marcado pelas marcas da água, mas também os micro-organismos que estavam na água e que ficam presos no papel e retidos, e o trabalho que eles estão eventualmente a fazer colaborando contigo na produção desta obra. Portanto, essa ideia também de colaboração com os elementos é uma coisa de alguma forma que não é nova, porque tu já tinhas criado algumas intervenções diretamente para o espaço público, para o contexto do Pinhal, nomeadamente, mas eram intervenções que tinham uma marca mais evidente, eras tu a agir sobre o espaço, não é? E sobre o contexto. Neste caso, tu estás a recolher impressões do contexto e a trazê-las. Isso, de alguma forma, é um bocadinho mais novo no teu processo. Sim. Lá está,
previamente tive algumas obras onde, em contexto do Pinhal, também com a ideia dos caminhos de desejo, criava de forma assumida pontos de paragem. No caso da heterocronia, onde com a areia azul eu criei mesmo uma área de paragem para as pessoas poderem refletir sobre a sua envolvente. Que é uma obra que está ainda algures no meio do Pinhal e que pode ser experimentada. Sim. Também alterada com o tempo, porque o tempo transformou com que aquele ponto de paragem se tornasse não só um ponto de paragem que existiu geograficamente, mas agora apenas nas nossas memórias. E as gotas do tempo. E as gotas do tempo, onde aí talvez já estivesse a começar a migrar para uma intervenção mais discreta, onde também num contexto de Pinhal, mas desta vez num recanto mais resguardado, coloquei algumas peças de vidro soprado, criando uma instalação, já criando esta ponte de referência entre a areia, o vidro e a água. E essa era muito temporária, essa sim, instalação? Sim, essa foi apenas durante 2 semanas. E não estava minimamente assinalada, portanto, quem porventura passasse por ela e a encontrasse, podia ter a experiência, não é? Mas não estava assinalada, não havia propriamente uma indicação. Isso também é uma coisa que, essa quase invisibilidade das intervenções também é uma coisa que te interessa ou que te foi interessante, não é? Sim. Eu, assim como também sou maravilhado com as pequenas descobertas ou as pequenas atenções que eu vou tomando conforme vou caminhando, tento também não intervir muito ou não influenciar muito as decisões do público, e se repararem na obra que está lá colocada, fico muito contente que tenham reparado e tenham tido essa atenção. Se não repararam, talvez será numa próxima vez, porque também acredito que estas obras que eu vou fazendo e colocando em espaço público, elas existem principalmente para o espaço. Independentemente de quem as visita ou de quantas pessoas as visitam, elas existem principalmente para o espaço e não propriamente para um espectador. Daí também não haver uma grande sinalética e ser também um espelho de como eu vou vendo o mundo e das atenções que nós podemos tomar. Uma coisa interessante que tu também foste desenvolvendo, que já desenvolvias antes, mas que foste desenvolvendo muito também durante o período da residência, foi a escrita, não é? A prática, digamos, da poesia, do exercício da poesia, do pensamento escrito, do uso da linguagem, é uma coisa que tu já tinhas experimentado até concretamente em algumas obras, em que usavas mesmo a linguagem, mas foste acompanhando as tuas reflexões, a produção toda plástica, com essa produção também da escrita. Inclusivamente no catálogo nós decidimos incluir alguns dos poemas que o Feliciano foi escrevendo ao longo do tempo e que não estão diretamente relacionados com as imagens, com as obras que estão ao lado, mas há uma sugestão de possibilidade de relação. Esta colocação nas páginas tem sobretudo a ver com essa sugestão e não propriamente com uma ideia de ilustração ou eventualmente de remeter diretamente para as peças. Esta peça que está aqui na entrada é uma peça nova que surge não no contexto da residência, mas depois, a partir dessa tua experiência de relação com a água, com a ideia dos rios, das correntes, não é? Como é que é uma peça sonora, uma instalação espacial, mas sonora também. Tem uma relação também cromática com uma das peças que já falámos, não é? Aquele azul. Sim. Eu, já em conversas anteriores, me fui apercebendo que a minha prática artística acaba por não acontecer de forma isolada. As obras acabam por comunicar todas entre si, algumas de forma mais óbvia, outras nem tanto. E esta obra inicial nasceu precisamente para esta exposição e tendo em conta também o espaço onde iria ficar instalada,
E é composta por 9 tecidos tingidos com pigmento o mais próximo possível de azul claro. Artista também reconhecido por pensar e trabalhar sobre a ideia do vazio e da multiplicidade dos céus. E como tal também já o tinha tomado como referência para a instalação da areia, da heterocronia, e queria de alguma forma trazer essa referência, esse contexto deste início da exploração. É composto por 9 tecidos e também por um registro sonoro onde totalizam 10 formas de rio. O título é um pouco Sor, Wadi, Bald, Ego, Avu, Umia, Ra, Bai, Ula, Van. É o conjunto dos vocábulos, através de uma pesquisa que os rios em Portugal acabam por, muitas vezes, serem apenas acrónimos da multiplicidade da palavra rio em diferentes línguas, de todas as populações que já habitaram aqui nas nossas terras. Um grande exemplo é, por exemplo, o rio Guadiana. Guadiana significa literalmente rio, rio, rio. E foi a partir daí que eu comecei esta pesquisa e à procura dos vocábulos que significariam rio. Também com o objetivo de identificar e criar, dar forma aos rios que existem em mim, às multiplicidades que vão existindo. Também, como referiste há pouco, entreguei a minha dissertação, lá também exploro esta multiplicidade de eus ou de vozes que acabam por existir através do meu processo artístico, e esta obra é um exemplo mais concreto onde como que cada elemento é um desses fragmentos. É curioso que este registro sonoro acaba por estar também relacionado com esta obra aqui de trás, a Fonte Seca, onde os elementos de vidro foram utilizados para criar este registro sonoro, onde ele se transformou, na verdade, num ritual. Eu estava a gravar os pequenos fragmentos para criar, então, uma peça sonora a acompanhar aquele poço de águas, e dei por mim num ato mais ritualístico, até mesmo com uma diferente voz. Senti, quando ouvi a gravação, que aquele não seria eu, aquele seria um outro. Tanto que o registro sonoro ficou bastante cru, sem grande influência, e acaba por criar um ambiente. Queres falar um bocadinho mais sobre esta? Esta também é uma peça que surge para aqui, para a exposição. Ela não foi desenvolvida na Rama, mas tem uma relação, obviamente, muito direta com as experiências que tu tiveste e com esta ideia, não é? Sempre presente, esta memória da Fonte dos Milagres e da... Sim, aqui a Fonte Seca, ela representa também não só uma sensação de emoções, mas também como literalmente a referência à Nossa Senhora dos Milagres, ao Fontanário, e lá está, a criar uma ponte entre obras pré-existentes e outras que ainda virão, a inclusão do espelho e haver esta reflexão, pelo uso da palavra reflexão também, da nossa figura sobre a água, que pode ou não ser turva, e essa clarividência que a água nos pode dar e que, na verdade, na Rama acabei por encontrá-los. Há uma dimensão assim, próxima de uma ideia de transcendência no teu trabalho. Tu não estás propriamente no contexto da religiosidade, embora toques eventualmente, ou de uma religiosidade concreta, com um nome, não é? Mas há essa ideia de transcendência que atravessa um bocadinho o trabalho todo. Tu falaste há bocadinho desta questão do ritual, quase um ritual, quase que era uma figura que não era eu, mas que... E de alguma forma também nós só conseguimos encontrar essa dimensão na nossa vida, nos nossos processos,
quando estamos de facto quando nos encontramos numa situação particular, não é? Que tem a ver muito com este estado de isolamento, de atenção a nós, de atenção aos rios interiores, aos rios exteriores, e essa conexão com a natureza, de alguma forma também ativa ou permite essa ativação. Enfim, há uma outra peça que eu acho que também tem essa dimensão e que está aqui na sala do lado, provavelmente vocês já viram, com os cálices. Queres falar um bocadinho sobre essa? Essa é uma peça que, no fundo, esta instalação é nova, ou seja, a forma como ela está apresentada aqui é nova, mas ela juntou uma série de elementos pré-existentes. O livro, não é? Sim. A instalação acaba por ser composta por 6 cálices, com a água da fonte de Nossa Senhora dos Milagres e também com a aguardente, um deles, acompanhados por um livro de artista, Even Hell Flooded, onde ele resulta numa edição de fotografias de uma mina de água alagada e barrenta, e também por flores carbonizadas sobre vidro fundido. Esta instalação acaba por existir em dicotomia com a fonte seca, onde aqui existe um lado mais luminoso, até, vou aproveitar essa referência, em contrapartida com uma referência mais ao submundo e aos infernos, aos calores, ao sangue até. Através desta instalação, procuro novamente dar ao observador a possibilidade de tentar estar atento a pequenos detalhes, como, por exemplo, tentar descobrir qual será o cálice que terá aguardente e dar então o nome a esta instalação de A Wish from Hell, sendo que um dos cálices nos mandará para o submundo. Se calhar falar agora um bocadinho em articulação com essa peça, das outras peças que resultam de encontros ou de coisas mais inesperadas que tu não estás a prever, nomeadamente estas peças que estão de gesso, que são 3, que estão na exposição. Explicar um bocadinho como é que elas acontecem. E também ali a fotografia, risografia do moinho. Essas peças acabam por ser curiosas. Eu posso começar por falar do moinho, em que, novamente, eu parei para este estado de residência, esta libertação da cidade. Apanhava o comboio e fazia as minhas caminhadas até à residência. Fora isto, inclusive depois também ia caminhar pela zona da Alfeiraria e de Maceira. E assim, fui acompanhando alguma evolução dos territórios ali circunscritos. Um deles é um moinho que fica perto da residência, em que era um espaço bastante acolhedor. Um antigo moinho, já não funcional, rodeado de grandes e altos ciprestes, e era também, na verdade, um local que de vez em quando eu ficava lá na sombra destas árvores a pensar e a refletir sobre os temas que me vão aparecendo. Até que, passado umas semanas, eu volto a caminhar para aquela zona e sou confrontado com um corte muito violento às árvores e muito repentino. Como podem ver na imagem, acabaram por retirar todas as árvores que estavam a circunscrever o moinho, e foi uma paisagem bastante dolorosa, talvez, porque pronto, fui confrontado com o fim de um espaço que me era bastante acolhedor. Foi um dia curioso porque estava acompanhado pelo cão vizinho lá da residência, que nunca tinha acontecido, mas naquele dia ele decidiu acompanhar-me na caminhada, assim, dar-me algum apoio moral. E foi assim que acabou por nascer esta intenção de
registar Tu tinhas e feito comunicar. esta fotografia, não é? Sim, Antes? sim, são fotografias digitais, onde depois com algum processo de risografia, através de simuladores digitais também, acabo por criar este visual mais vermelho, mais sangrento também, para mostrar esta paisagem que desapareceu, ou aliás, que se modificou. Há uma ideia de tempo, não é? Também intrínseca nesta apresentação das duas imagens e esta peça também fala sobre isso, sobre a passagem do tempo, e o título da exposição que nós escolhemos, Not Yet, No Longer, ou seja, alguma coisa que já não é, mas também ainda não é. E esta peça também fala sobre isso, sobre esse tempo de intervalo de suspenso de alguma coisa que era, mas que ainda não é. Portanto, desse tempo expectativa, não é? Desse tempo de que alguma coisa possa vir a ser, sabendo que outra coisa já acabou. E, inevitavelmente, um tempo também de dor ou de dificuldade de digestão, muitas vezes. Portanto, esta peça também fala sobre isso, sobre esta ideia da passagem do tempo. A razão, nós, quando discutimos e falámos sobre como é que ela iria acontecer no espaço, é uma peça super simples, não é? São duas fotografias, pensámos em montá-la linearmente e depois decidimos não o fazer assim, portanto, esta ideia cronológica, não é? Da esquerda para a direita, cortámos com isso e colocámos-las assim na vertical, mantendo este distanciamento e, no fundo, invertendo aqui o que era depois ficou antes e o que era antes ficou depois. Portanto, é assim também uma espécie de súmula daquilo que são as preocupações do Feliciano em relação a esta ideia do tempo, à maneira como o tempo se imprime nas coisas, na vida, nos ritmos, em nós. E a maneira também como o tempo se desmultiplica, se pode medir de diversas formas, não é? Tem essa capacidade de se desmultiplicar e, no fundo, de estabelecer connosco relações distintas em função da nossa memória, da nossa capacidade projetiva também. E agora estas dos gessos? Elas existiram ou concretizaram-se simultaneamente com uma outra obra que está aqui na sala ao lado, Uias, que também acaba por ser um vocábulo associado a rios, onde ainda no início de perceber qual é que seria as minhas ambições no espaço do Ateliê da Rama, eu, com o trabalho de betume judaico, diluído em água, e acompanhado também com vidro plano, lá está, novamente a trazer alguns materiais para criar pontes entre as obras. Fiz algumas experiências com o intuito de criar e descobrir, ser encontrado com alguns vitrais, quando, na verdade, durante o tempo de secagem que aquele processo me levou, no final o que restou não foram os vidros, como eu expectava, mas sim os papéis que estavam a salvaguardar a mesa. Estes papéis criaram em si desenhos que eu entendo como caminhos de desejo, como um mapa, como rios e também como raízes, não das árvores, mas dali da zona. E foi também com este pensamento mais de mapa, de caminhos, de linha, de trajeto, que foquei-me mais em descobrir de forma mais aprofundada os caminhos e os trilhos dali da zona, e num deles encontrei um monte de entulho, de destroços, perdidos numa área agroflorestal, bastante estranho até encontrar aquilo ali. Estive a ver os destroços, pareciam ser da casa de uma avó, onde encontrei desde um tanque de lavar roupa partido, cacos de azulejo,
algumas pedras de mármore, e trouxe comigo algumas peças. Aliás, eu não tinha comigo nenhum saco, tive que voltar à residência. Voltei a fazer todo aquele grande percurso, ainda fui para além daquilo que já estava acostumado a explorar. E senti a necessidade de trazer estes fragmentos. Não sei bem explicar o porquê, mas sabia que queria e que devia dar uma nova vida, uma nova visibilidade a estes pedaços que já foram a vida de alguém. Carreguei um grande saco aos ombros, foi uma experiência bastante esgotante, mas não me arrependo de nada, foi até bastante reveladora. E ao explorar estes cacos, vi neles também rios. Talvez também por esta insistência minha de estar à procura da água e as corporalidades da água, vi neles também um rio seco. E foi assim que nasceu estas duas peças, Nascente e Poente, onde acabo por também tirar proveito das diferentes dimensões dos cacos de azulejo, onde Nascente tem apenas um pequeno caco, uma pequena noção azul ali presente, e Poente fazendo também uma brincadeira linguística com a foz de um rio e o pôr do sol, o encontro, onde ambos se encontram no mar, criar esta ideia, também porque os rios em Portugal tendem para fluir a poente a oeste, e juntamente com estas duas peças criei também uma outra que está aqui na sala ao lado, a Scabiosa, que é o nome de um tipo de flor, onde essa peça acaba por ser o retrato, o elogio, talvez o agradecimento a este encontro com os fragmentos de azulejo, onde Scabiosa é uma flor que existe como uma flor única, normalmente não acompanhada por qualquer outro tipo de vegetação, apenas um talo e a flor, e ter essa ideia de solidão, de algo que perdeu o que tinha ou que se encontra sozinha agora. São também conhecidas como viúvas, daí também acabar por ser uma das influências. Muito bem. Agora, se calhar, abríamos aqui ao público. Têm alguma pergunta ou algum comentário que queiram fazer? Alguma dúvida em relação a alguma das obras que viram? Conheciam o trabalho do Feliciano? Não? Já, alguns. Muito bem. Alguma pergunta? É mais um comentário, porque pronto, acompanhei e depois vi a exposição, não vi na inauguração, portanto vim depois sozinho, estive aqui a ver, e vi com o tempo, e acho que pronto, tive alguma surpresa até estava a pensar nisso, que tem a ver com a velocidade, se calhar até relacionado com os rios, não é? Com o sedimento nos rios e o arrastamento das coisas, e essa velocidade que o rio ganham. Mas eu lembro-me de ser um tempo mais lento, porque andavas nestas recolhas e estavas a fundir-te com estes elementos, no fundo, com a água. Deixavas que ela ensopasse os papéis, deixavas que elas secassem, deixavas que elas deixassem o seu rastro, quase como se estivesse à espera de que as composições viessem a ti. Sim, completamente. E aqui, de repente, as composições não vêm em ti, porque pronto, estes vídeos não podem ter contigo, né? Sentado numa cadeira, eles vêm ter contigo e reúnem-se de uma maneira. Acho que aqui é engraçado porque
foste buscar materiais inesperados, talvez de encontros também, que tu aprendeste, se calhar, a dar atenção nessas caminhadas. Não sei, estou a pensar nesses processos. Sim. No fundo, estou se calhar, a falar mais dos processos e de como achei curioso, né, essas transformações. E aqui fizeste reuniões, não é? Porque eu lembro também que debatíamos um bocadinho, estavas também a debater-te com como é que organizavas, porque ias colecionando estes papéis com essas composições trazidas pela água e às tantas já tinhas vários, acumulavas e andavas ali a ver como é que eles se penduravam, não é? E pronto, achei bonito eu achei a exposição toda muito bem montada, as peças todas muito bem elaboradas e com esse lado, não sei, com um toque, um gesto fino também, de quem faz um desenho muito delicado de qualquer coisa que não é bem visível, é como se fosse desenhar a água, não é? Coisa impossível. E também esse reflexo turvo na água, portanto, no fundo, nem tu pudeste apaixonar pela tua própria imagem, porque a superfície tu não deixou, não é? Ficou assim, já, sou eu, não sou outro. E achei curioso esse cá tem, pronto, associei um bocadinho à velocidade dos processos, não é? Como se ali fosse um tempo estendido ao sabor da ligação a esse elemento, da água, e depois aqui a coisas sólidas e pesadas que se vêm reunir também para a mesma ideia, no fundo. E como é aquele trabalho dos panos, à altura, não é? Tiveste que levar coisas acima da tua altura, pendurá-las. Portanto, já é um exercício mais complexo, não é? Para dizer a mesma coisa, não sei se... Não, sim, estou. E sim, completamente. Na exposição acabamos por encontrar estes dois tipos de obra. Talvez lá está, acho que acaba por ser também o sair do ambiente de residência e de uma calma e de um tempo que não é dos relógios, é um tempo só das vontades. E voltar também a um processo mais projetual, que acaba por ser, por muito que eu tente me afastar dele, ele acaba por me seguir, mas só para também adicionar alguns comentários sobre estas duas obras, tanto aqui a Fonte Seca como a dos tecidos, eles não aparecem apenas por uma ideia de eles se concretizarem assim e eu ir à procura deles desta forma. Esta instalação aqui nasceu principalmente por causa do espelho. Também foi encontrado. Eu, por norma, acabo por tomar bastante atenção às coisas que vou encontrar nos meus caminhos e tentar encontrar alguma utilidade, alguma outra vida que lhes possa dar, ou também tentar entender qual é que é o potencial que possam ter. E durante este período fui também confrontado com este espelho e outros que acabaram por ainda não se comportar em algo mais concreto. E sabia que com este espelho queria, criar esta ideia de um reflexo turvo, de uma relação com a água, e através de alguns momentos de reflexão transformou-se nesta fonte seca. Já a instalação do início da exposição aconteceu também de alguma forma semelhante. Os tecidos tinham sido oferecidos, já andavam guardados já há bastante tempo, e sabia que de alguma forma queria voltar a trabalhar com o pigmento azul, e os fragmentos foram-se juntando, as peças do puzzle foram-se juntando, e fui descobrindo, fui experimentando e resultou nestas obras, das quais tenho bastante orgulho. A sensação que eu tenho é que depois da residência
de ir acompanhado o trabalho, prepararmos a exposição, sempre nesta articulação, de ir vendo as peças que ele estava a desenvolver. A sensação que eu tenho é que havia uma espécie de sofisticação que já estava mais ou menos delineada no processo de trabalho do Feliciano, mas que ele sensibilizou, ou seja, tornou essa sofisticação mais sensível na rama, no período de residência. E, portanto, aquilo que agora acontece depois da residência é, ok, há processos que continuam a ser sofisticados e sabes, de relação entre materiais, existências, pré-existências, coisas que ele encontra, resposta a uma determinada imagem que ele produz e que quer, de alguma forma, trazer para o espaço, mas com uma delicadeza maior do que existia anteriormente, eu acho. Esse gesto ficou ainda mais fino. E tu disseste isso, não é? Acho que isso aconteceu e tem a ver provavelmente não só com a questão da dilatação das expectativas e do tempo e de relação com as coisas, mas muito também com esse silêncio, com essa planta scabiosa, isolada, sozinha, a assumir as suas decisões, ritmos, vontades, a negar, a dizer agora quero assim, a sentir imensamente. Mesmo as reflexões escritas têm muito esse lado sofisticado e sensível, ao mesmo tempo articulado. Portanto, eu acho que a residência fez isso ao Feliciano, ao teu trabalho, ao teu processo. Não sei se estás de acordo. Sim. Muito bem. Mais alguma questão? Não? Bom, olha, então, obrigada. Não sei se o Feliciano quer dizer mais alguma coisa. Aqui... Acho que não. Ok. Eu fico muito feliz. Queria só terminar dizendo que fico imensamente feliz por sentir que o Feliciano teve esta oportunidade de desenvolver esta investigação, este trabalho, a par daquilo que é uma coisa laboriosa e tensa, que é normalmente o desenvolvimento de uma dissertação de mestrado. Portanto, ter tido esta possibilidade de ter a residência ali no meio deste processo, eu acho que também ajudou de alguma forma a ativar determinadas possibilidades que depois também acontecem no texto da dissertação e que são visíveis no texto da dissertação, que podem ver depois quando ele publicar. Portanto, acho que fico muito feliz por ter sentido que de alguma forma podemos todos, galeria, câmara, ESAD, rama, contribuir para esse percurso e pronto, espero que agora continuemos a trabalhar imenso e a ativar esses processos todos continuamente. Muito obrigada a todos. Obrigada.